Prezados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos e desta vez nós vamos falar um pouco da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ver qual foi o propósito pelo qual o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Bem, o propósito principal, na verdade, foi para corrigir alguns erros que haviam na igreja em Corinto. Erros tais como erros doutrinários, divisões, problemas pessoais, inclusive, problemas de imoralidade. Então, na nossa folha de estudo, vocês vão ver, e lendo os textos bíblicos, obviamente, vocês vão ver vários problemas, mas também tem assuntos de ordem como família, o casamento, os dons espirituais, a ressurreição, e até o apóstolo, ele fala aos coríntios sobre as ofertas. Então aí são algumas das motivos pelos quais levaram o apóstolo Paulo a escrever a primeira epístola aos coríntios. Muito bem, então aqui já temos o propósito. E se nós entrarmos num breve comentário, nós vamos ver que ele escreveu aos cristãos para tratar de vários e sérios problemas que tinham aparecido na igreja. Um detalhe é que o próprio apóstolo fundou esta igreja na sua segunda viagem. Você vai encontrar este respaldo bíblico, esta confirmação, em Atos capítulo 18, de 1 a 18. Nesta igreja, haviam problemas com respeito a doutrinas, à vida cristã. E quando nós falamos de doutrina, tem doutrinas que são básicas, como, por exemplo, vamos a uma delas, o nascimento virginal de Jesus Cristo, ou a sua morte, a sua ressurreição corpórea. Mandamentos como o batismo, a ceia do Senhor, tudo isto é um pequeno resumo de doutrinas. Agora imagina se uma dessas doutrinas, vamos lá, a doutrina da ressurreição de Jesus, se este ensinamento, se essa doutrina básica da nossa fé, ela é de alguma forma ou outra colocada em dúvida, ou aparece uma tese dizendo que simplesmente Jesus desmaiou na cruz, ou que ele não ressuscitou em carne, como nós assim defendemos. É verdade, daria um grande problema. Então, com relação à igreja em Corinto, haviam problemas doutrinários seríssimos, ainda mais pela influência de epicureus, estoicos e diversos ramos da filosofia grega. Outro problema que Paulo tinha que resolver era a questão da vida cristã, o testemunho. Nós vamos encontrar dentro de um dos problemas de imoralidade na igreja de Corinto, um problema de incesto. Um jovem que estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. Então, isto era uma aberração. Então, vários problemas tinham que ser resolvidos. Então, problemas doutrinários e problemas de vida cristã. Ou seja, quando nós falamos de vida cristã, estamos falando de testemunho. Outro problema que nós vamos ver era que, irmãos, quando tinha algum problema, levavam o caso aos tribunais. Ou seja, um irmão era levado aos tribunais por outro irmão. Outro problema, a igreja tinha se dividido em vários grupos. E Paulo, obviamente, ele procurava levá-los a resolverem suas diferenças e voltarem a ser unidos como uma igreja, uma verdadeira igreja em Cristo Jesus. Eles escreveram a Paulo, ou seja, os coríntios, eles escreveram a Paulo pedindo a sua opinião sobre esses assuntos. E a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo diz o que pensa a respeito desses assuntos. A questão do casamento, o problema de um irmão levar o outro a um tribunal, problema de imoralidade, problemas doutrinários. Então, dessas questões, a mais discutida era sobre os dons do Espírito Santo. Este assunto é tratado dos capítulos 12 a 14. Agora, quando nós chegamos no capítulo 13, nós vamos encontrar uma coisa muito interessante,
entre dons ministeriais, dons espirituais, nós vamos encontrar Paulo falando sobre o amor, e isso nós vamos ver no capítulo 13 de 1 Coríntios. O capítulo 15, ele vai apresentar com clareza a doutrina da ressurreição. E Paulo era tão convicto que ele diz nesta passagem que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Além de questões a respeito de doutrinas, Paulo ele se preocupa também com a oferta que ele está recolhendo. Ele estava recolhendo uma oferta para levar aos cristãos necessitados da Judéia. Ele termina a sua carta com uma saudação pessoal. A igreja em Corinto tinha problemas de instabilidade, e isso se tornava para o apóstolo Paulo um problema espinhoso. Eu fico imaginando uma pessoa que iniciou uma obra e ela sai, ela vai para o campo missionário e de repente aquela obra, aquela igreja, ela se torna num problema espinhoso, num estorvo. A igreja está dividida, a igreja está com problemas, imaginem. Então, isso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, ela é composta, esta igreja, em sua grande parte, por gentios, pouco familiarizados com os escritos do Antigo Testamento. E os seus antecedentes morais e religiosos também eram opostos aos princípios cristãos. E era necessário muito ensino para levá-los à maturidade espiritual. Em seu conteúdo e estilo, 1 Coríntios é a mais variada de todas as epístolas de Paulo. Os assuntos abordados, eles vão do cisma às finanças, do comportamento da igreja à ressurreição. A igreja de Corinto era uma igreja com muitos dons, mas era uma igreja dividida, com muita imoralidade e com muitos problemas. E nós também vamos nos deparar, olhando, analisando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a famosa carta perdida. Você encontra isso no capítulo 5, no versículo 9. E ali Paulo, ele menciona que uma primeira carta havia sido escrita para os coríntios. Os destaques do livro são o exercício dos dons espirituais, a mais completa definição do dom de línguas. É algo muito controversial. Eu não quero entrar no mérito da questão agora, mas se hoje imagina nos primórdios. A terceira coisa é a apologia da ressurreição. E o esquema do conteúdo deste livro está aí: a introdução, os grupos na igreja, a imoralidade na igreja, processos contra irmãos na fé, ou seja, como Paulo orienta, o uso do corpo, que é templo do Espírito Santo, os conselhos sobre o casamento, o relacionamento entre irmãos e pagãos e 2 problemas na igreja. Isso eu deixo aí para vocês lerem no capítulo 11, de 2 a 34. E temos também outras coisas, a questão das mulheres na igreja, a ceia do Senhor, os dons do Espírito Santo, a ressurreição de Cristo e dos que creem nele, a oferta para os cristãos necessitados da Judéia. Então, temos o propósito qual foi? Para defender a autoridade de Paulo como apóstolo e para agradecer aos crentes que já tinham aceito a sua autoridade. Então aqui vamos ver outras coisinhas, outros problemas que haviam, e nós vamos ficando por aqui. E desejando, queridos, que vocês possam analisar bem, vocês possam ler entre vocês, e não se esqueçam, aqui estamos para qualquer dúvida, qualquer orientação. O nosso objetivo é que vocês cresçam, que vocês aprendam bastante e que vocês sejam obreiros valorosos para a glória do Senhor. Então aqui eu termino, deixando com vocês um grande abraço e que Deus abençoe as vossas vidas rica,
abundante e poderosamente.